Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Ondadura Joinville. Tenho a alegria de estar com vocês, compartilhando um texto da Palavra de Deus, estudando de forma mais profunda o que esse texto quer dizer a cada um de nós. Aliás, toda segunda, às 18 horas, nós temos o canal da Ondadura aqui no YouTube, estudo bíblico disponibilizado para você estudar, para você conhecer mais a Palavra de Deus. Inclusive, você pode pegar a sua Bíblia, seu caderno, para fazer suas anotações, ou então no seu celular mesmo. Vamos juntos estudar o texto bíblico. Nesse momento, nós estamos estudando no tema Mesh, que é um tema sobre casamento, onde nós entendemos a união de dois como uma só carne, e estamos falando sobre a vida familiar, como nós desenvolvemos esse relacionamento familiar. Semana passada, nós falamos sobre Ruth e Boaz, um casal que traz um ensinamento muito precioso de uma amizade no relacionamento conjugal. Você pode olhar aqui no canal do YouTube e assistir esse estudo também. Hoje nós vamos falar sobre outro casal, Ana e Eucana. E eu não vou fazer a brincadeirinha do Eucana, né? Eu com a Ana, que disseram que era o nome dele, mas escreveram errado, né? Aliás, tem alguém aí que teve o nome escrito errado? Comenta aqui embaixo, né? E aí, Gustavo, como é que você está, meu amigo? Bom Tudo demais? Ótimo, bom demais. Estarei de volta nessa semana. Tema Mesh, tema bom demais. Semana passada já foi muito bom, Ruth e Boaz. Eu tenho certeza que essa semana será igualmente bom, né? De um jeito diferente. O texto de hoje é um texto muito bonito. Ele é um texto que, enfim, esse início aqui de 1 Samuel é um texto maravilhoso, né? Tanto as falas de Ana, a postura ali da família, a postura dela, a resposta de Deus, enfim, a sequência de outros capítulos também vai construindo uma história muito legal, tanto que 1 Samuel acaba sendo um livro na Bíblia que conta muito bem as suas histórias, né? São histórias bem completas, bem conectadas, enfim, é um livro muito bom. Eu tenho certeza que o tema que a gente vai tirar também, as lições a partir desse texto são muito úteis, seja para nós que já vivemos um casamento, uma família, para quem tem filhos, mas também para solteiros, enfim, para qualquer pessoa que se envolve em qualquer nível de relacionamento aqui durante o Mesh, né? Então, é um texto bem precioso, seja pelos princípios que ele carrega, seja pela mensagem que ele carrega, seja pelos resultados que ele produziu ali já no Antigo Testamento, né? Mas tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele também. Com certeza, com certeza. A voz já está 100%? Praticamente. 95%. Praticamente. Ainda estou aqui com as pastilhas. Ali. Maravilha. Mas está tudo certo. Que bom que você está de volta aí, Gustavo. Uma alegria estarmos juntos. E nós vamos, antes de ler o texto de 1 Samuel capítulo 1, nós vamos trazer para vocês aquela perguntinha básica, né? Aquela pergunta para a nossa reflexão. Como preservar a adoração na família em meio a crises? Ou seja, em meio a situações difíceis, adversas, como nós vamos preservar a prática de adorar ao Senhor? Como podemos nos manter fiéis em entrega, adoração ao Senhor, em momentos difíceis que a nossa família pode enfrentar? E aqui nós temos então essa pergunta básica e temos um texto para a nossa reflexão, que é o texto de 1 Samuel, no capítulo 1. Quero ler com vocês esse texto, mas antes de lermos, só é importante nós situarmos um pouquinho esse livro de 1 Samuel. Inclusive, quando nós falamos de juízes, nós trouxemos o contexto desse assunto, ou desse livro de 1 Samuel também. Por quê? Porque 1 Samuel vai marcar uma transição. Qual é a transição? O fim do período dos juízes e o início de uma monarquia em Israel. Então, basicamente, né, para você lembrar, o povo saiu do Egito através de Moisés, caminhou pelo deserto através de Moisés, com a liderança de Moisés. Depois disso, Josué assumiu a liderança sobre o povo de Israel. E Josué então começou a tomar a terra prometida. Canaã começou a ser conquistada por Israel e o líder dessa ação era Josué. Porém, Josué morreu. E quando ele morreu, o povo não teve um líder que assumisse de maneira clara e direta essa função. E você tem o livro de Juízes, que marca esse período da Bíblia,
onde Deus levantou diversos juízes para julgar Israel. Era um ciclo constante de queda, arrependimento, libertação através de um juiz e consequente, então, restauração do povo. Você vê isso no livro de Juízes de forma clara e constante. Até que Samuel vem para marcar um período novo, uma transição. O período em que vai surgir a monarquia em Israel, ou seja, a liderança de um rei sobre o povo de Deus. Então, você tem nesse livro um momento histórico onde o povo está sendo encaminhado por Deus a uma transição. E o sacerdócio que já existia naquela época, como nós vamos perceber aqui, é um sacerdócio que ainda não tinha aquela força, aquela liderança sobre o povo de maneira clara e geral. Então era um sacerdócio que por vezes se pervertia, perdia o direcionamento, perdia a clareza sobre qual era a sua função e como eles deveriam viver. Inclusive, a família do sacerdote Eli, que é mencionada aqui, é uma família que acaba sendo desprezada por Deus, que acaba sendo julgada pelo Senhor como consequência desse afastamento do Senhor. E a história de 1 Samuel já começa mencionando exatamente famílias e a forma como essas famílias se posicionavam diante do Senhor. Por isso é muito precioso, ao estudar o livro de Samuel, entendermos o lugar das famílias e a forma como elas devem se posicionar em meio a crises para continuar adorando a Deus. Vamos ler o texto então? Algo a comentar aqui, acrescentar, Gustavo? Não, acho maravilhoso 1 e 2 Samuel, né? 1 e 2 Samuel é uma mesma história, né? Uma história que dá continuidade uma a outra, basicamente por conta de não caber no mesmo pergaminho, né? Tem-se 2 pergaminhos de Samuel e a gente tem o 1 e 2 Samuel, mas é um mesmo livro, um mesmo propósito, né? De falar sobre Samuel, sobre Saul, sobre Davi. E tem só um detalhe interessante de Samuel como um todo, do livro, né, de Samuel como um todo, é um poema que depois do nosso capítulo 1 aqui, a gente não vai chegar a falar sobre esse poema, mas aparece um poema de Ana, então, depois de ela ter conseguido ter Samuel, né, um spoiler aqui, se você não conhece essa história, mas ela tem um poema, né, diante de Deus que ela agradece, e esse poema, o conteúdo desse poema, ele vai basicamente basear tudo que vai acontecendo assim ao longo de Samuel e do processo de Deus com Samuel, com Saul e com Davi, né? É bem interessante que, por exemplo, Ana nesse poema, ela vai falar sobre um Deus que exalta os humildes e vai contra os orgulhosos. Isso é uma ação que vai se demonstrar na vida de pessoas, especificamente falando, nos povos vizinhos que às vezes se orgulham e Deus os derrota, mas no próprio povo de Israel, que também se orgulha muitas vezes de usar Deus como um amuleto, a Arca da Aliança como um amuleto, a presença de Deus como um amuleto, e Deus também derrota o seu próprio povo para que o seu povo venha ao arrependimento. Também vai falar nesse poema que acompanha todo o livro, que mesmo em meio a circunstâncias muito ruins e mesmo em meio à maldade humana, Deus ainda é quem governa a história e continua dando sequência a toda a história. Eu acho isso muito maravilhoso também de perceber. E ainda uma promessa que vem nesse poema, uma expectativa que vem nesse poema, que é a expectativa de um rei messiânico, né? E de um reinado messiânico que vai ter lá no final, né? Depois, então, de 1ª, 2ª Samuel, no final, a questão de Davi com o reino unificado e da sua linhagem, a promessa do Messias, né? Então é bem maravilhoso, assim, é um texto bem importante, porque é muito importante, inclusive politicamente, socialmente falando para Israel. Juízes não é um período fácil, é um período muito difícil, economicamente falando, enfim, em vários sentidos é bem difícil. E aqui então a gente vai ver até uma organização social de Israel acontecendo, né? Até então Israel era tudo tribos separadas e agora vai ter também um reinado unificado a partir da sequência de Samuel, né? Então é um texto muito precioso assim, no Antigo Testamento, muito importante. E a gente vai começar ele só então aqui hoje, né? Até essa ideia de ser tribos separadas está relacionada à conquista da terra e aos espaços específicos que cada tribo ficou dentro dessa terra, né? Então, nesse sentido, até como se fosse natural, os estados do nosso país, vamos assim dizer, cada um ocupando uma parte desse país. Mas o governo centralizado ou o governo que direciona o povo de maneira clara ao
propósito que Deus tinha estabelecido para essa nação é o que não poderia ser perdido. E até mesmo na conquista da terra, você já percebe que algumas tribos elas já perderam esse senso de unidade quando eles conquistaram a parte deles e se acomodaram, não querendo lutar pela terra dos seus irmãos. Enfim, é algo interessante aí sobre a história de Israel. Mas vamos lá, vamos focar aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o texto então. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. Eita, isso aqui vai dar pano para manga, hein, gente? A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhes tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha aí, grande Eucana, né? Esse Eucana, nós precisamos ter uma conversa séria com ele, né? Mas vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero só chamar a atenção de vocês é para os personagens dessa história, né? Primeiramente, nós vamos falar do Eucana. E quem é esse homem? Interessante que há uma descrição bem clara sobre Eucana, sobre a sua família. Ele vivia na cidade de Ramá, que era uma região mais elevada de Efraim. Inclusive, o texto diz que era uma região montanhosa, né? Essa referência à cidade não é exatamente conhecida nos dias atuais onde ela se encontra, só se sabe que existem 2 lugares elevados nessa região de Efraim e então Eucana morava num desses lugares. Também é citado 4 gerações dos seus familiares e, consequentemente, você tem uma clareza. Ele fazia parte da tribo de Efraim. Alguns estudiosos entendem que entre os efraimitas estavam pessoas que, inclusive, serviam de maneira mais clara juntamente com os levitas. Mas esse é um ponto que nós não sabemos exatamente como Eucana tinha uma relação com a adoração. Se era por ele ter aprendido com seus familiares, com a sua história, ou se era porque, de fato, tinha uma relação com o serviço, alguma relação sacerdotal nos seus ascendentes. Não sabemos exatamente qual o motivo. O que nós sabemos com clareza é que Eucana, então, fazia parte da tribo de Efraim, tinha esse lugar, morava nessa região montanhosa. E ainda sabemos claramente, no versículo 2, que Eucana tinha 2 esposas. Vamos lá, a primeira delas se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. E aí, Gustavo, 2 mulheres. Como assim? Então, né? Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode isso. Então, na verdade, podia. E podia mesmo. Mas vamos entender isso, né? Vamos entender por que podia, ou na verdade, assim, o porquê que acontecia isso e como que surgiu isso no contexto também.
e o porquê que a gente não defende isso, e a gente entende que a Bíblia também não defende isso, ainda que pudesse existir na sociedade da época essa realidade, inclusive sendo reconhecida na própria lei de Deus, né? Uma coisa é fato, desde Gênesis nós vemos claramente que o propósito de Deus para a família, e Deus sendo quem criou a família, é de que a família seja constituída e o casamento então seja constituído de um relacionamento monogâmico, né? O que define família para nós cristãos é o que está lá em Gênesis 2:24. Então o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, ali o princípio, além de várias outras coisas que estão por trás daquilo, é um princípio monogâmico. Então, a família é sim formada por homem e mulher, e não por homem e 2 mulheres, 3 mulheres ou algo do tipo. Então, o princípio criacional da família é esse. Dito isso, a partir do princípio criacional da família, que nós vemos ali já em Gênesis capítulo 2, a gente começa a observar, a partir de Gênesis capítulo 11, a realidade social da época e os contextos sociais do Antigo Oriente e tudo mais. E nas mais variadas culturas, não era assim comum do tipo todo mundo tinha 2 esposas ou mais, mas muitas pessoas tinham sim 2 esposas. Por que não era muito comum, eu digo que era normal todo mundo ter? Porque para que se tivesse mais de uma esposa, isso significava inclusive que essa pessoa era uma pessoa próspera. Porque se esse homem tinha mais de uma esposa, ele como homem deveria ter condições financeiras e econômicas de sustentar mais de uma esposa e de sustentar então a linhagem de mais de uma família, né? E no caso assim de filhos de mais de uma esposa. Então é interessante perceber que naquele contexto social, pessoas ricas, prósperas e algumas pessoas, então alguns homens, possuíam sim mais de uma esposa por diferentes motivos sociais e culturais da época. Agora, o que também fica bem claro desde Gênesis 11 e ao longo de todo o Antigo Testamento, inclusive no texto que nós lemos hoje, Deus faz questão de deixar claro na sua palavra que sempre que um casamento acontecia com mais de uma esposa, isso gerava muitos problemas. Então você não vai ver nenhum bom exemplo de um casamento que, nossa, como foi bom isso, como foi bom para a história dessa família, esse homem ter várias esposas. Você não vai ver isso, você só vai ver treta, problema, inveja, intriga. Só vai ver problema, é só problema. Então, por mais que a Bíblia reconheça que exista essa realidade, ao longo de todo o Antigo Testamento existe, e existem homens e mulheres de Deus, e frutos, então, filhos também de famílias com mais de uma esposa que fizeram grandes coisas para a causa de Deus, Deus nunca atestou na sua palavra que isso era algo bom, que isso era algo positivo, ou que essa era a sua vontade, inclusive. Mas olha só que interessante, a lei de Deus reconhece que, já que na sociedade existem pessoas que vivem desse jeito, nós precisamos colocar, então, como viver desse jeito ou o que acontece a partir dessa forma. Então, ó, por exemplo, só um texto lá de Deuteronômio 15 que diz assim, reconhecendo que existe isso, né? Se um homem tiver 2 esposas, então ele está levando em consideração que isso pode acontecer, e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada como se fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para todo o Antigo Testamento e para Deuteronômio, a gente vê que existia na sociedade da época famílias formadas por mais de uma esposa casadas com o mesmo marido. Agora, se olhamos para o princípio criacional, a gente vê que essa não é a vontade de Deus e ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus nunca disse que isso era bom ou que era sua vontade. A pergunta que fica é, por que então nós não concordamos com isso? Por que a gente não pratica mais isso? E como é isso para nós cristãos? Olha só que interessante, com isso eu concluo a minha fala, né? É muito interessante perceber que nós, obviamente, vamos nos preocupar em primeiro lugar, não com o princípio cultural do que é ser uma família e tudo mais, mas sim com o princípio criacional, com a vontade de Deus para isso. Então Deus deixa bem claro que a sua vontade é um casamento monogâmico. E além disso, se a gente pega o Novo Testamento, existem também exemplos de sociedades onde ainda existia casamentos poligâmicos. Paulo mesmo planta igrejas em cidades onde era comum o casamento poligâmico. Só que olha que interessante o que ele faz. Em cidades onde existiam casamentos poligâmicos, Paulo chega lá, prega o evangelho,
planta igrejas e faz com que o líder da igreja se torne um padrão de referência para como uma família, segundo o coração de Deus, deve ser. E qual que é o padrão que ele coloca? O líder da igreja deve ser marido de uma só mulher. Ou seja, deixando bem claro que essa é a vontade de Deus para a família, mesmo havendo ao longo de todo o Antigo Testamento essa abertura de tentar se entender e colocar-se os limites e se relacionar, enfim, com esse contexto de casamentos poligâmicos. Mas a vontade de Deus, seja criacional, seja depois, como é ficado bem claro, é essa, um casamento monogâmico. Então, por mais que apareça aqui, por mais que apareça em outros textos, nenhum cristão, ninguém que crê na Bíblia defende um casamento poligâmico, algo do tipo, como sendo vontade de Deus. Não, é uma expressão de cultura humana que, por vezes, precisou ser administrada por meio do povo de Deus de algumas maneiras, né? Excelente, Gustavo, isso mesmo. E até importante ressaltar que no decorrer da história do Antigo Testamento, você tem o exemplo do rei Salomão, só para citar um dos exemplos, né? Que tinha um harém, que tinha diversas mulheres e que o próprio texto bíblico faz uma referência a ele se inclinar à idolatria como consequência de se envolver com mulheres que não eram tementes ao Senhor. Então, só um dos exemplos que você tem aí na sequência e, obviamente, nós não temos respaldo nenhum para isso. Então, lembrando, alguns textos da Bíblia, eles são descritivos e outros são prescritivos, né? O que é descritivo? Ele narra uma história, ele conta. E prescritivo é aquele que vai trazer um princípio de vida. E esse princípio de vida, desde Gênesis até o fim da existência, é que o homem tenha uma só mulher. Bom, voltando aqui, gente. Então, nós temos Eucana, Ana, a Penina e os seus filhos, e também Eli, Ofni e Finéias. Já vou falar sobre essa família sacerdotal. Mas interessante, o versículo 3 traz uma ideia. Anualmente, Eucana chamava suas duas esposas e os seus filhos e ia em direção a Siló para prestar culto ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, ele morava na região de Ramá, e de Ramá até Siló, acredita-se que uns 30 quilômetros de distância, ele caminhava com sua família, ele andava nessa direção para prestar sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Inclusive, essa expressão aqui, ela é bem interessante, porque quando fala do Senhor dos Exércitos, fala sobre o Deus que tem o controle sobre as estrelas, os seres angelicais e sobre os homens. E referir-se a Ele como Senhor dos Exércitos é reconhecer a grandiosidade, o seu poder, reconhecer que Ele é aquele que age em favor do seu povo. E essa expressão de que a adoração está voltada ao Senhor dos Exércitos está demonstrando como eles enxergavam aquele com quem eles iriam se encontrar. Os nomes de Deus no Antigo Testamento, eles são muito importantes, porque eles trazem uma clareza do que se busca naquele contexto, naquela situação. E quando eles se referem a esse Deus como sendo o Senhor dos Exércitos, mostra que Ele é aquele que governa, que tem poder e que tem força. Diante disso, você vai perceber exatamente uma história de uma mulher que vai se aproximar desse local de adoração ao Senhor dos Exércitos e vai reconhecer a dependência desse Deus. Mas ainda, antes de falarmos sobre isso, algo que o texto diz é que a família de Eli é que servia ao Senhor no sacerdócio e os seus filhos Ofni e Finéias estavam participando disso. Por que é importante entendermos isso? Na sequência de 1 Samuel, principalmente no capítulo 4, você vai ver a situação final de Ofni e Finéias. Eles acabam sendo mortos como consequência por eles estarem infiéis e desobedientes ao Senhor. E essa família sacerdotal, ela estava desregulada, ela estava deixando de cumprir o chamado que Deus tinha dado para ela. Então, perceba que, se por um lado você já tem uma família enfrentando desafios, a família de Ana com Eucana, afinal de contas, há o desafio da esterilidade.
Também existe o desafio que nós já vamos mencionar, que é a disputa ou os ciúmes que Penina tinha de Ana. E você tem, por outro lado, a citação de uma outra família, que era uma família que deveria ser exemplar, a família sacerdotal de Eli, que na verdade estava fora ou distante dos propósitos do Senhor. Perceba, o texto continua dizendo que Eucana amava a Ana, que era sua esposa. E ele amava tanto que ele dava uma porção maior para ela, uma porção especial, como uma demonstração do seu amor. Apesar dela não ter lhe dado filhos. Naquela época, isso precisa ficar bem evidente. Filhos era uma demonstração do favor do Senhor. De maneira mais evidente no meio do povo de Israel, culturalmente falando, eles entendiam que uma família que tinha filhos era uma família que estava sendo abençoada pelo Senhor, estava prosperando. E uma mulher, ela tinha como uma obrigação, inclusive, dar filhos para o seu marido para pensar numa posteridade ou numa nova geração. Portanto, uma mulher que não dava filhos, ela era questionada, inclusive, se ela não estava sendo amaldiçoada pelo Senhor por não ter filhos. E Eucana, por outro lado, ele amava tanto a Ana, sua esposa, que mesmo não lhe dando filhos, ele a tratava com uma porção especial, ou seja, ele dava a ela mais alimento, ou dava a ela um lugar de primazia. Ela tinha algo diferenciado, ou recebia algo diferenciado do seu marido. Por isso, Penina, a outra esposa, rivalizava com ela e vivia incomodando, humilhando Ana, porque Ana não conseguia ter filhos. A zombaria era constante. E aqui fica até mesmo uma lição, né? Se por um lado a família enfrenta dramas, dilemas na sua existência, que são consequência de questões naturais, como a esterilidade de Ana, por outro lado, alguns dos dilemas que as famílias enfrentam são consequências das escolhas. O fato de Eucana ter casado com duas mulheres fez com que ele criasse uma rivalidade, uma disputa que causava muito sofrimento para Ana. Portanto, as escolhas trazem consequências. Você planta na sua família e você colhe. As consequências dos seus atos com a sua família, eles chegarão até a sua casa. E não existe como fugir disso. É uma realidade dessa vida. Toda vez que o ser humano plantar algo, ele irá colher. E na sua família, isso não vai ser diferente. Não pense que você pode plantar briga, desavença, humilhação, traição, desrespeito e colher coisas boas. Não. Toda vez que você planta algo negativo, você colhe as consequências disso dentro do seu relacionamento. E aí você percebe, então, que isso se repetia ano após ano. Então, uma coisa que acontece aqui nessa parte inicial é a fé e os desafios no lar, capítulo 1, do versículo 1 até o 8. Os dramas familiares que são enfrentados por Eucana e a sua família. Ano após ano, eles iam adorar a Deus, era um ato positivo, belo. Eles tinham esse costume que deve inclusive ser reconhecido e valorizado. Eucana também demonstrava amor pela sua esposa, porém eles enfrentavam essa rixa, essa disputa que era muito dolorosa. E nesse cenário de desafios no lar, Eucana então pergunta para sua esposa: por que você chora? Por que você não come? Por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso é uma expressão, era um ditado comum naquela época que fazia referência a ele ser um marido que traz para ela o que ela precisa. Ora, você não precisa ter filhos, você tem a mim, Ana. Por que você vai querer ainda ter filhos? E nesse contexto,
Por mais que Eucana estava sendo um homem que levava a sua família para a adoração, por mais que ele amasse a Ana, nesse contexto, ele deixou a desejar na compreensão do sofrimento da sua esposa, no ato de perceber o que lhe causava dor. E sabe que muitas vezes palavras, elas acabam atrapalhando até mesmo no relacionamento. Quando alguém fala o que não deve, na hora que não deve, do jeito que não deve, atravessando até mesmo a pessoa que está expressando o seu sentimento ou a sua dor. Aqui é importante você perceber, se alguém chora, por que essa pessoa está sofrendo. É mais importante entender a dor do que tentar trazer uma resposta e ser insensível ou alguém que não compreende o que a pessoa está passando. Muito bom, muito interessante, né? Esse início e perceber o valor que realmente ter descendência tinha para aquele contexto, né? Às vezes, nos nossos dias, isso não é talvez tão valorizado, né? Às vezes, por exemplo, às vezes a gente quer engrandecer o nosso nome ou fazer o nosso nome conhecido ou deixar uma marca neste mundo através de diversas coisas, né? E não necessariamente através de filhos. Mas naquele contexto, deixar a sua marca no mundo era ter filhos, era ter uma descendência necessariamente, né? Tanto que você vai ver em diversos relatos do Antigo Testamento uma compreensão de que ter filhos era sinônimo de eternidade, né? Era assim que eu seria eterno. Não necessariamente só com a vida eterna, mas o meu sobrenome, né? O meu nome passaria de geração em geração e a minha família teria continuidade. Então isso era algo maravilhoso, quem tinha filhos, e quem não tinha, era realmente uma pressão muito grande, social, pessoal, familiar, né? Então é bem interessante isso, além do fato de que filhos, além de simbolizar essa eternidade, essa permanência do nome, esse passar de gerações, também simbolizava essa questão de prosperidade familiar também, né? Graça do Senhor, favor do Senhor. Tanto que a gente vai ver que a fala dela é, né? Bom, se eu não tenho, logo sou desfavorecida ou desgraçada, né? Não tenho a graça de ter. Mas, à medida em que tenho agora, fui encontrada, fui agraciada, fui contemplada pelo Senhor, digamos assim, com essa graça. É a mesma fala, por exemplo, que Maria vai trazer depois, né? Lá no Novo Testamento, se for lembrar, quando Maria é engravida, né? Ela é agraciada, ou seja, olha que legal essa compreensão, né? Realmente, Deus é o autor da vida, Deus é o Senhor da vida, Deus é o dono da vida, e Ele que pode promover, então, vida, onde às vezes não há esperança disso, milagres, e quando, então, por exemplo, havia uma gravidez, isso necessariamente era sinônimo de render graças ao Senhor, como um próprio presente dele também para a própria família, né? É isso aí. Vamos lá, gente, vamos continuar o nosso texto aqui, então, para nós entendermos o que aconteceu na sequência dessa história. Versículo 9 agora, olha o que diz o texto. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, demonstrando que lá tinha algum lugar de adoração, um tabernáculo para adoração ao Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Vamos lá, pessoal, vamos entender
o que aconteceu aqui nesse contexto? Eles estavam comendo e bebendo, ou seja, nesse contexto de adoração, eles ficavam vários dias e estavam participando de um tempo de celebração. Porém, Ana estava com um coração diferente, o espírito dela estava diferente. Ela estava angustiada e chorava sem parar, é o que o texto diz. Por isso ela foi em direção ao templo. E quando ela estava chegando no templo, o sacerdote, ele a percebeu. E Ana, então, ela começou a orar. E na oração dela, ela fez um voto ao Senhor. Ela chamou o Senhor de Senhor dos Exércitos, como eu mencionei antes, aquele que tem o poder, aquele que é o poderoso, forte, aquele que governa as estrelas, os anjos e os homens, aquele que é poderoso realmente. Essa é a inclinação da oração dela. Ela diz o seguinte: se você me der um filho, eu dedicarei ao Senhor para sempre, e o cabelo dele não vai ser cortado. Talvez você olhe isso e diga: meu, mas que estranho, por que ela fez essa oração dizendo: Senhor, eu vou dedicar ao Senhor para sempre, o cabelo dele não vai ser cortado? O que é que Ana está expressando aqui, Gustavo, diante desse voto? O que significa fazer um voto como esse e qual era o contexto, o sentido de fazer esses votos no Antigo Testamento? Legal. Votos a gente vê em alguns momentos do Antigo Testamento aparecendo, na verdade, né? Não é algo tão incomum assim. Na verdade, até há algumas descrições bem específicas no Antigo Testamento sobre como fazer esses votos ou sugestões de por que não fazer votos, né? Mas é interessante, por exemplo, o que é um voto? Talvez você tenha essa dúvida, talvez você faz votos, às vezes até de uma maneira meio impensada, né? Você promete alguma coisa para Deus em troca de alguma outra coisa. E o voto, na verdade, resumindo, basicamente é você falar assim: Deus, se você fizer isso, eu vou te entregar aquilo. Se você me der tal coisa, eu vou dedicar a minha vida a você. Enfim, você fazer meio que uma troca, né, com Deus. E a partir de um resultado de algo que Deus possa te fazer, te entregar, você então responderia entregando a Ele alguma outra coisa, uma oferta, um sacrifício, ou você mesmo, enfim, alguma situação. No caso aqui, né, qual que era a questão? Bom, Deus, se você me der um filho, eu vou te entregar este filho. Se você me deixar ser grávida e ter um filho, eu vou entregar este filho no futuro para você, para que ele sirva ao Senhor. E aí ela coloca, né, nessa oração até essa questão: não vai nem cortar o cabelo, né? Isso aqui é até interessante, se for pensar, pode ter dois significados assim principais isso. Um deles, talvez, é o fato de Ana ter na sua memória, né, um juiz, Sansão, que foi um homem que não cortava os seus cabelos. Você lembra disso? E então talvez ela poderia ter a expectativa de que dedicar o seu filho a Deus fosse também dedicar esse filho, e esse filho pudesse ser então alguém que servisse para servir Israel, para libertar Israel, para, enfim, cuidar de Israel, e talvez esse simbolismo do cabelo. Mas também tem uma outra questão. Pessoas que não eram da família dos levitas e não serviam ao templo já, elas poderiam decidir se doar em algum momento da sua vida, por algum período de tempo, a servir ao Senhor de uma maneira integral. E fazer isso seria o quê? Se tornar um narizeu. E se tornar um narizeu, eles tinham como uma marca bem característica que o narizeu não cortava o seu cabelo no período em que ele estava servindo, justamente como uma demonstração de serviço ao Senhor. E quando ela fala, né, ele nunca cortará o cabelo, poderia ser também uma indicação de que para sempre ele vai estar dedicado ao serviço com o Senhor também. Enfim, é algo bem interessante. Mas fato é, ao longo do Antigo Testamento, pessoas fazem votos. Porém, isso não quer dizer que os votos eram algo que Deus estava ali ensinando: povo, por favor, fiquem fazendo votos para mim. Tanto que existem dois textos principais do Antigo Testamento que até combatem essa visão, mostrando que na maioria dos casos os votos eram feitos com má intenção e produziam coisas ruins e não necessariamente coisas boas. Por exemplo, você vê lá em Deuteronômio, que é um texto de lei, falando o seguinte no capítulo 23, versículo 21. Talvez você tenha essa dúvida, é legal você abrir e ler junto. Deuteronômio 23, versículo 21 diz assim: quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto. Ou seja, você não precisa fazer voto, não faça. Mas, se fizer um voto voluntário,
cumpra cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Percebe? Ele não está incentivando, não está dizendo, mas está mostrando que é sério se você fazer isso. Também, um texto de sabedoria, né, um texto de Provérbios diz assim, Provérbios 20, versículo 25. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Ou seja, né, um voto impulsivo, mal pensado, pode gerar mais malfrutos do que alguma coisa positiva, né? E ainda, Eclesiastes 5,13 diz assim, do excesso do trabalho vem o sonho agitado, do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não a cumprir. Ou seja, é melhor não prometer, é melhor não fazer um voto do que fazer e não o cumprir. Mas dito tudo isso, tem, para finalizar esse tópico, uma direção para nós, então, que somos cristãos, né? Porque, bom, se aparece no Antigo Testamento e se em alguns casos, como aqui o de Ana, isso gerou algo positivo a partir daquilo, a gente deve fazer, não deve fazer, se existem tantas recomendações de ter cuidado com isso, o que a gente deve pensar sobre isso? Jesus responde o que a gente deve pensar sobre isso em Mateus 5,33. Ele diz assim, vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Enfim, tem outros textos ainda, Tiago capítulo 5 também vai falar sobre isso, mas em resumo, para nós, votos não é algo assim que a gente deve promover, querer fazer e tudo mais. Por quê? Porque o princípio que Cristo traz no Novo Testamento é de que diante do Senhor, as nossas decisões devem ser pensadas e calculadas de tal maneira que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. A gente não precise fazer de um voto, até de uma mentalidade de barganha, para tentar conquistar algo, uma bênção, uma promoção, alguma coisa nesse sentido, né? Como a gente viu em alguns textos do Antigo Testamento, é muito mais negativo do que positivo, ainda que existam sim relatos positivos no Antigo Testamento de alguns casos de votos que foram realizados, né? Excelente, é isso aí. Claro, perfeito, respondido, né? Então você tem, de maneira clara, a demonstração do impacto da fé no lar, através dessa atitude da Ana. Qual é? Eles estavam em adoração em Siló, ela se colocou no lugar de oração, mas além disso, rendição. Por quê? Porque ela está lançando tudo aos pés do Senhor. Quando Ana fala para o Senhor que ela está aflita, mas ao mesmo tempo ela diz, Senhor, tu podes me dar um filho. Quando ela mostra o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo ela pede ao Senhor uma resposta, fica claro que nós precisamos aprender a lançar diante de Deus todas as nossas frustrações, bem como todas as nossas esperanças. Nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que nos traz sofrimento, dor, que nos afeta e incomoda, mas também nós precisamos colocar diante dele os anseios do nosso coração, aquilo que desejamos e buscamos dele. E nesse relacionamento com o Senhor, Ana, ela é ministrada. Por quê? O sacerdote, ele chega, inicialmente ele olha para ela está só balbuciando, ele acha estranho. Se era um ambiente de festa, então ele acha que ela tomou vinho ou alguma bebida mais forte. E aí ele diz, por que você está bêbada nesse lugar, no lugar de adoração ao Senhor? E ela então responde, dizendo, não, a tua serva não está bêbada. Eu estou angustiada, profundamente triste. Ela diz, eu sou uma mulher com caráter, eu não sou uma pessoa que vai se entregando à bebida. E ela diz então, eu estou num tempo de grande angústia e aflição. Diante disso, a palavra de Eli foi, vá em paz que o Senhor, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. E ela saiu daquele lugar sem estar com um semblante triste, ou seja,
aquela mulher que chegou lá angustiada, derramou diante de Deus a sua dor, o seu sofrimento, ela é consolada através de uma palavra do sacerdote Eli. E diante desse consolo que ela recebe, o seu semblante muda como um sinal de que ela foi transformada. Afinal de contas, no lugar de oração, Deus usa pessoas ou ministra diretamente ao nosso coração. E diante disso, nós entendemos que a oração é um caminho para nós termos o nosso coração mudado. Nem sempre a circunstância ela é transformada imediatamente, mas no lugar de oração, Deus transforma o nosso coração para que estejamos completamente rendidos a Ele e ao seu propósito. Então você tem uma mulher que se mantém firme, orando, se rendendo ao Senhor, mesmo que sendo muito sincera sobre a sua aflição e angústia. Inclusive aqui são várias palavras que demonstram como ela estava sofrendo, né? Sofrimento, angústia, aflição, todas palavras que mostram a dor profunda da alma de Ana. Porém, você tem uma palavra que traz encorajamento. E então, versículo 19, para nós finalizarmos esse estudo, diz assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Não é porque, gente, ela não queria entregar o filho, tá? Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos e foi para o sacrifício. Um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Maravilha! Essa história ela vai terminar muito bem. Por quê? Depois dessa palavra de Eli abençoando Ana e dela sair e voltar para sua casa, Deus se lembra dela. E essa expressão, obviamente, é uma transmissão de um sentimento, de uma ideia, de uma experiência humana para Deus, para que nós possamos entender o que aconteceu. Quer dizer que nesse momento Deus mudou a história de Ana. Não é que Deus tinha esquecido dela, não é que Deus tinha abandonado ela, não é que Deus não queria abençoá-la. Não é isso. Se lembrou é uma forma de nós entendermos que Deus naquela situação, naquela circunstância, naquele momento, mudou a história de Ana. Veja, ela era estéril e a esterilidade dela foi curada através de uma intervenção divina. A ideia do texto é que Deus colocou fim à esterilidade de Ana e, consequentemente, então, ela pôde ter um filho. E quando ela teve um filho, ela o chamou de Samuel. Eu pedi ao Senhor. E interessante que na sequência desse capítulo ainda, ela vai falar 4 vezes, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi. 4 vezes é repetido que ela pediu ao Senhor exatamente para deixar evidente. Samuel é uma resposta de oração, uma resposta ao clamor que ela fez
diante do Senhor. Por quê? O que é que está mostrando esse texto, essa parte final de 1 Samuel capítulo 1? Está mostrando exatamente como a família ela está no centro do plano que Deus ele estabeleceu. Como Deus tem um propósito com as famílias, é isso que vai ficar claro através desse texto. E diante disso nós percebemos que quando Ana entrega Samuel, seu filho, para o Senhor, ela está simplesmente reconhecendo que Deus é o centro da família, que vai usar os filhos para o propósito que Ele mesmo estabeleceu. E entenda, ela entregou o filho quando ele tinha em torno de 3 anos. O desmame naquela época acontecia mais ou menos quando a criança tinha 2 a 3 anos. Portanto, o que Ana fez foi ficar com o seu filho e cuidar dele nesses 2 a 3 anos iniciais. E depois deixá-lo em Siló, no lugar onde ele seria desde pequeno criado para ser um homem de Deus que iria servir aos propósitos que Deus ele estabeleceu. Então, Ana, ela não estava com um projeto egoísta para ter um filho para si própria. Ela tinha sim o desejo de ter um filho, mas que esses filhos, ou que esse filho cumprisse os propósitos que Deus estabeleceu. E de fato, Samuel foi um homem que marcou a história de Israel. Ele marcou o fim do período de juízes e o início da monarquia. Ele foi aquele que ungiu como rei tanto a Saul quanto a Davi, os 2 primeiros reis de Israel. Ele foi um homem usado por Deus de maneira clara e direta para denunciar pecados e trazer clareza sobre o propósito de Deus, restaurando o sacerdócio. Portanto, Ana queria um filho, mas Deus tinha para ela muito mais do que um filho. Deus tinha para ela um homem que iria marcar a história de Israel. E perceba, a primeira história que nós estudamos semana passada, história de Ruth e Boaz, eles queriam somente ter um casamento e viver o casamento. E Deus concedeu para eles uma experiência maravilhosa, que foi participar da ascendência de Jesus, do Salvador, participar da ascendência do rei Davi. Então você vê claramente o propósito de famílias que são citadas aqui no Antigo Testamento, vai além do que eles conseguem enxergar. Você tem aqui em Ana e Eucana o desejo de ter um filho. Deus concede muito mais que um filho, Deus concede alguém que vai mudar a história do povo de Israel e fazer a diferença no seu povo. Portanto, as famílias elas estão no centro do plano de Deus, que envolve muito mais do que a experiência relacional, estar feliz, ter com quem compartilhar a vida. É muito mais do que isso, é cumprir propósitos que trazem redenção, restauração para um povo que irá glorificar ao Senhor. Amém. Só gostaria de fazer um breve comentário sobre bênção ali. Muitas vezes quando... Desculpa, engasguei. Mas quando a gente fala sobre bênção, né? Geralmente a gente fala da bênção como uma expressão de um desejo. Então, eu desejo que Deus te abençoe, né? E quando a gente pede a bênção de Deus ou fala sobre a bênção de Deus, a gente geralmente tem isso na nossa mentalidade, como se fosse apenas uma expressão de desejo. Só que, por mais que a gente costume muito falar no nosso dia a dia, Deus te abençoe e tudo mais, e a gente fala isso, às vezes, até sem pensar as consequências de dizer Deus te abençoe, a bênção de Deus é algo muito sério na Bíblia, é algo muito sério ao longo de toda a Bíblia, principalmente aqui a gente falando do Antigo Testamento. A bênção de Deus carrega um significado muito profundo. Sempre que a bênção de Deus é declarada, como foi aqui no caso por Eli a Ana, e no caso depois de Ana ter ouvido a resposta de Eli e recebido a bênção de Deus, ela não foi ali já, ela não se tornou grávida na hora, não ficou grávida na hora, mas ela ficou feliz na hora, né? Por quê? Porque falar da bênção de Deus não é falar apenas da expressão de um desejo, mas é falar da declaração de uma convicção de um Deus abençoador. Então Deus, através da sua bênção,
Ele não está apenas expressando um desejo de nos abençoar, mas através da sua bênção ele também está fazendo aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. Então, por exemplo, quando a gente declara a bênção de Deus no final do culto, né, a gente ora para que Deus abençoe e tudo mais. Essa oração não é apenas a expressão de um desejo, mas é também a declaração de uma convicção de que Deus é um Deus abençoador e de que dentro dos seus parâmetros, dentro da sua vontade, nós cremos que Deus abençoa. E se nós estamos vivendo e fazendo aquilo dentro daquele contexto, é uma declaração também, não é apenas uma expectativa de vontade humana, de tipo, tomara que Deus me abençoe. Não, dentro dos parâmetros de Deus, isso também é uma convicção de Deus. Então, isso é maravilhoso de percebermos. Por quê? Porque quando você estiver aconselhando alguém, quando você estiver junto com alguém, quando você estiver consolando alguém diante da presença de Deus, orando com essa pessoa, você não apenas está desejando para essa pessoa que Deus abençoe, mas você pode, sobre essa pessoa, declarar a bênção de Deus com uma convicção de um Deus abençoador também sobre isso. Isso é consolador. Saber que não é apenas também jogar ao acaso uma oração, mas é também entender que Deus é esse Deus. É um Deus abençoador, é um Deus que está com o seu povo, é um Deus que está com seus filhos. Enfim, é maravilhoso perceber o quanto há de consolo também por trás da convicção, para além de simplesmente a expressão de uma vontade que a bênção carrega, né? É isso aí. E é muito precioso também entender o quanto esse filho ele é entregue ao Senhor e de maneira geral... Opa, caiu aqui o canetão. Mas de maneira geral, o que nós entendemos sobre isso? A entrega desse filho ao Senhor nem sempre vai se provar através de um serviço religioso, dentro de uma função de ministério pastoral, por exemplo. Por vezes, esse filho entregue ao Senhor, ele vai estar envolvido numa empresa e vai estar promovendo redenção através do trabalho que ele realiza, das ações que são benéficas, da provisão financeira que ele conquista para a família, para a igreja local e de tantas outras coisas que ele pode contribuir através do trabalho dele. Então é importante, inclusive, que se diga aqui que essa bênção de Deus sobre a família, o propósito que Deus tem através dos filhos, isso é expresso não somente quando a pessoa está exercendo uma função dentro de uma igreja local, por exemplo, mas de maneira geral, quando a pessoa está cumprindo aquilo que Deus deseja nessa terra, que é viver os seus planos, que envolvem desde o casamento, desde uma família amável, estruturada, desde o serviço na igreja local, até o trabalho onde a pessoa está realizando trabalhos, ações que são proveitosas de maneira geral. Então, é importante nós relembrarmos aqui, não é? Como preservar a adoração na família em meio a crises. Eu deixei aqui para o final para colocar o último personagem. Você tem uma história de Ana, Eucana e Penina, que envolve todas essas pessoas. Primeiramente, só existiam os filhos de Penina, mas então Deus envia Samuel como um filho de Ana, a resposta à sua oração. Diante dos desafios, como que você vai avaliá-los, né? Você percebe que existe a questão da esterilidade, da provocação, que é um problema relacional. Você percebe também a insensibilidade de Eucana. Depois também tem a insensibilidade do sacerdote Eli, que é algo que inicialmente ele julga a Ana como sendo uma mulher bêbada. Diante disso, você percebe que você vai resistir no meio das crises quando estiver firmado no seu propósito, na existência que Deus deseja que você tenha. Vivendo em adoração, oração, rendição, enfim, se entregando a Ele e buscando o seu propósito e a sua vontade. Isso nós não podemos deixar de lado, desprezar. O que Deus quer que vivamos, nós precisamos refletir sobre isso. Não precisa um anjo descer do céu para te explicar isso, não precisa que alguém vá claramente te explique isso, mas pela palavra você já entende qual deve ser a sua postura nesse momento. E diante disso é importante que nós tenhamos essa consciência que o nosso Deus é aquele que pode responder aos nossos pedidos
inclusive acrescentando sobre a nossa vida, além do que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É isso aí, né, Gustavo? Isso aí, amém. Terminamos. Bom assim, demais estudar esse texto. A segunda semana do MESH. E bom, né? 1 Samuel capítulo 1, texto maravilhoso, né? Sim, com certeza. Belo. Não, bom demais, muito bom. E a história continua, até você pode depois ler capítulo 2, enfim. Tem tanta coisa bonita ainda que acontece aí nesse texto. Fique à vontade para desfrutar da beleza da palavra de Deus. Valeu, Gustavo. Valeu. Semana que vem estamos aí de volta, né? Isso aí, semana que vem, terceira semana de MESH. Tenha uma ótima semana e até lá, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até.